Bom dia a todos. Meu nome é Nganga Kemba, do Eixo Zé Pilintra. Sou Nganga de Quimbanda Luciferiana e também sou bruxo luciferiano. E hoje eu vou falar sobre um assunto aí, gente, meio polêmico que tá rolando aí no TikTok, tá rolando nas redes sociais aí sobre a questão do culto ancestral. Se Quimbanda cultua ou não culto ancestral. Se existem ancestrais dentro do culto de Quimbanda ou se as pessoas se iniciam para uma religião, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos lá. No TikTok, né? Eu fiz esse conteúdo meio que picotado. Por que meio picotado? Porque a verdade é o seguinte: vamos falar sobre a ancestralidade brasileira e o que diferencia a ancestralidade brasileira nos cultos de Umbanda e nos cultos de Quimbanda. Vamos lá. A Quimbanda, ela praticamente começa muito tempo atrás, ou seja, o Quimbanda em solo africano, nos povos Congo-Angola, né, principalmente a galera dos povos Bantu, tinha o Quimbanda como o curador, o feiticeiro, né? Aquele cara que quando a tribo precisava, ele estava ali para auxiliar a pessoa, tanto no cunho espiritual quanto na questão de saúde. Então ele fazia praticamente todo o serviço de cura espiritual e também física. Trazendo esse conceito para o Brasil, né, que veio junto com esses povos escravizados aqui para o Brasil, principalmente os quimbandas, né, de tradição Angola e Congo, chegam aqui no Brasil e se deparam com uma realidade brasileira. Qual era a realidade brasileira? Em que os brancos estavam escravizando não somente os negros, como também os indígenas, né? Então esse negro era capturado, trazido para solo brasileiro e aqui ele trabalhava como escravo. Quando ele conseguia fugir, ele ia parar aonde? Nas tribos indígenas, ou seja, o local aonde as tribos indígenas muitas das vezes habitavam, né? Esse negro foragido tinha que adaptar os seus costumes, né? Teve que adaptar os seus costumes na realidade brasileira, né? Daquela época, e ali ele também trocou e aprendeu novas situações, ou seja, aprendeu não somente a cultuar seus ancestrais, como também a cultuar os ancestrais indígenas, né? E daí também começa o que nós chamamos de processo de miscigenação, onde muitas das vezes esses negros acabavam tendo relacionamentos e se casavam com indígenas, né? Mulheres indígenas. Tinha também o outro processo. Qual que era o outro processo? Em que muitas das vezes as mulheres ou os homens, né, brancos, senhores de engenho e por aí vai, ou as mulheres desses senhores acabavam tendo relações com os escravos, né? E daí também surgiram muitos muita da miscigenação entre brancos e negros escravizados. Com o decorrer dos anos e com a libertação dos escravos, né? Com a libertação dos escravos, que já tinham muitos deles que já eram miscigenados, ou seja, já se passaram muitos anos, outros povos vieram para cá escravizados, ou seja, 300 anos depois vieram os povos iorubás escravizados. Depois, mais uns anos, vieram os povos do Benin, os negros malês, né, que já eram os negros escravizados que já haviam se revertido ao islamismo, ou seja, abandonado a fé nos seus ancestrais e se converteram ao islamismo, né, que é uma religião que não tem nada a ver com a ancestralidade africana.
E também já tinha também os negros que se converteram ao cristianismo, né? Todos eles escravizados, viventes aqui no Brasil, né? Lutando contra a escravidão dos brancos, né? Lutando contra a escravidão dos brancos, pós a libertação dos escravos também, lutando para sobreviver e conseguir aí ter a sua sobrevivência, agora como homem livre, mas mesmo assim, um homem livre, mas que ainda sofria o preconceito e muitas das vezes tinha seus trabalhos para sobreviver em condições também precárias, ou seja, ele acabava meio que trabalhando, mas na verdade não, ele não trabalhava. Ele tinha uma situação de escravidão, né? Ainda uma situação, uma subsituação de escravidão, né? Depois de muito tempo, com a libertação dos escravos, estoura a Primeira Guerra Mundial, aonde houve-se lá na França, né, o ditador Napoleão Bonaparte, né, e a guerra entre ele e o pessoal, né, os pessoais, né, os turcos, turcos não, é uma região lá que o pessoal fala lá, esqueci o nome, não eram os turcos não, era o pessoal ali do Oriente Médio também, Europa, né? E aí estoura essa guerra. Por conta da guerra, muitos foram os imigrantes que tiveram que abandonar sua terra natal para fugir da guerra. E aí eles pegaram barcos, navios, com a única coisa que eles tinham, roupa do corpo e o pouco dinheiro que eles conseguiam trazer, e vinham para cá nos navios para o Brasil, né? Então foram muitos imigrantes, italianos, alemães, franceses, espanhóis, portugueses. Então toda essa galera que estava lá passando por necessidades, por situações de guerra, vem para cá para o Brasil. E aqui, por conta da libertação dos negros escravizados, né, muitos desses imigrantes chegaram aqui no Brasil e tiveram que se submeter a situações de escravidões, né, de escravidão, né, ou seja, a mesma escravidão que os negros estavam passando, né, que era o quê? Trabalhando de forma precária, recebendo pouco, ou às vezes não recebendo nada, praticamente trabalhando para pagar os gastos que tinham, né? Ou seja, esses negros não queriam mais trabalhar nessas condições e aí vieram os imigrantes para cá para o Brasil, né? Vieram os imigrantes para cá para o Brasil. Imigrantes italianos, japoneses, alemães e por aí vai. Todos eles se espalharam pelo Brasil afora. Diego, por que você está contando essa história, né? Calma lá, gente. Vamos lá. Em 1908, a Umbanda, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, passa a ser uma religião, né? Através do Zélio Fernandino de Moraes, ou o Tamão, o famoso caboclo das sete encruzilhadas, institui a Umbanda como religião, né? Só que nessa Umbanda, era uma Umbanda que até então não tinha Exu. Não tinha Exu. Os espíritos que se manifestavam nessas umbandas eram os caboclos e eram os pretos velhos. Ou seja, os espíritos dos ancestrais, né? Os espíritos dos ancestrais que se manifestavam na roupagem destas entidades, preto velho e caboclo. Muitos anos se passavam, né? Muitos anos se passaram e aí começou a Umbanda e outros autores umbandistas a fazer a separação entre Umbanda e Quimbanda, né? Ou seja, como muitos dos negros que já tinham a sua libertação tinham os seus cultos, né? Seus cultos à ancestralidade de forma mesclada, e aí surge os terreiros de Calundum, os terreiros de Omolocô, né?
e as macumbas cariocas. Jurema, no norte e no nordeste do Brasil, e aí por aí vai. Ou seja, os cultos afro-brasileiros se espalharam pelo Brasil, de forma, onde cada estado, muitas das vezes, ou cada região, tinha o seu culto próprio, a sua ancestralidade, né? E aí tínhamos não somente a Umbanda, como também tínhamos a Jurema, tínhamos os Calunduns, tínhamos o Omolocô, tínhamos o Candomblé, que já estava em ascensão, né, em Salvador, na Bahia, e se espalha pelo Brasil todo, né? Então você tem Candomblé, você tem Umbanda, você tem o Molocô, você tem os Calunduns, que já são cultos extintos, Macumba carioca no Rio de Janeiro, né? E outros cultos por aí afora no Brasil. A Quimbanda, ela nasce nesse mesmo contexto. Qual o contexto, Diego? No contexto em que Exu, nesses cultos, acaba meio que entrando como sendo o guarda-costas, ou seja, um espírito que você muitas das vezes não sabe a origem dele, né? Você não sabia a origem dele, recebe esse codinome, Exu e Pombogira, né? Recebem esse codinome, Exu e Pombogira, que são nada mais, nada menos do que os ancestrais. Porém, ancestrais que até então vinham nesses cultos, como a Umbanda, e acabavam trabalhando como o que nós chamamos de esquerdeiros, né? E qual que era a função básica de Exu? Adentrar aos terreiros, fazer a limpeza dos médiuns, né? E levar o lixo para fora, ou seja, pegar toda aquela energia negativa, todos aqueles espíritos negativos e por aí vai, e levar, né, para a rua. Por isso, esses nomes, né, povo de rua, muitas das vezes atrelado a Exu e Pombogira. Então, além de Exu e Pombogira receberem esses codinomes, né, ancestrais diversos, ou seja, muitos atribuem a ancestralidade de Exu e Pombogira a negros escravizados, né? Ou seja, acabam colocando eles como sendo, né, ancestrais que eram ligados aos povos Banto. E aí fazem o link, né, da Quimbanda com a Quimbanda africana dos povos Banto, né? E aí trazem essa visão africanizada do culto de Umbanda, muito também trazido pelo Tata Tancredo com o seu Omolocô, né? Onde ele também propaga uma Umbanda mais negra, mais africanizada, né? E aí acaba trazendo a figura de Exu para dentro dos cultos de Umbanda ou Molocô, né? Mas ainda tendo esse contexto, né? Tendo esse contexto, ou seja, tendo o contexto daquele espírito que faz o trabalho negativo, né? Faz o trabalho negativo. Então, tanto a Umbanda branca e demanda do Zélio Fernandino de Moraes, que não cultuava Exu, e a Umbanda do Tata Tancredo começou a ter, né, a Umbanda do Tata Tancredo em específico, começou a trazer a figura de Exu, entidade, e a Pombogira para dentro dos cultos de Umbanda, mais africanizados. Mas mesmo assim, o Exu e a Pombogira continuavam sendo entidades esquerdeiras, ou seja, continuavam fazendo o trabalho sujo, né? Continuavam fazendo o trabalho sujo. Dali por diante, vêm os autores, umbandistas, trazendo consigo também e destilando o seu preconceito quanto às entidades Exu e Pombogira, conotando Exu e Pombogira como sendo, né, malandros, bandidos, assassinos e tudo mais, né? Ou seja, pegando e colocando as entidades Exu e Pombogira como sendo os espíritos de baixa vibração,
né? Ou seja, aqueles espíritos que fazem um serviço sujo, né? De amarração, de destruição, de abertura de caminhos, né? Mesmo que de formas ilícitas, mas abertura de caminhos financeiros. Então, era conotado para Exu e Pombogira esse tipo de trabalho de cunho pejorativo, né? E é neste contexto em que a Umbanda cria as 7 linhas de Quimbanda e as 7 linhas de Umbanda, né? Aonde ali você determina muitas das vezes as linhas de trabalho como é atualmente nas Umbandas, né? Linha de Preto Velho, linha de Caboclo, linha de Marinheiro, linha de Herê e por aí vai. E aí você separa a Umbanda e a sua ancestralidade por linhas. E o mesmo acontece com a Quimbanda, só que a Quimbanda é separada por linhas, né? Quimbandas, ou seja, linha Malay, linha Nagô, linha Mussurumim, linha das Almas, linha dos Caboclos Quimbandeiros e por aí vai. Com o passar dos anos, essas linhas de Quimbanda, essas 7 linhas de Quimbanda se tornam Quimbandas independentes. Ou seja, agora não são mais 7 linhas de Quimbanda. São Quimbandas primordiais, ou seja, 7 Quimbandas primordiais, né? Onde cada uma atribui a sua ancestralidade a essa linhagem. Ou seja, Quimbanda Nagô, Quimbanda Malay, Quimbanda Mussurumim, Quimbanda das Almas, Quimbanda da Calunga, Quimbanda dos Caboclos Quimbandeiros. Então, cada uma dessas quimbandas começa a incorporar essas linhas e começa a trabalhar uma dessas linhas em específico, né? Trazendo ali a sua ancestralidade, como aqui em Quimbanda Nagô, trazendo ali a sua ancestralidade e os seus fundamentos mais ligados aos povos iorubás, os povos Nagô, né? E por aí vai. Então o Exu começa aí ter, juntamente com a Quimbanda, um culto específico a eles. Como assim, Diego, um culto específico a eles? Sim, uma vez que a Quimbanda se torna um culto independente, sem a necessidade da Umbanda, né? Sem a necessidade da Umbanda, porque até então a Quimbanda era um culto lacrado, ou seja, muitos dos umbandistas tinham as suas quimbandas atreladas à Umbanda. E aí era o que a gente chama de quimbanda e umbanda junto, né? E aí muitos dos sacerdotes de Umbanda também tinham as suas quimbandas, né? Tinham as suas quimbandas meio que atreladas em escondido, trabalhando ali com Exu e Pombogira. Com o passar dos anos, a quimbanda, né? E aí começa 1950, década de 50, década de 60, década de 60, onde a quimbanda começa a ser uma quimbanda independente, ou seja, começa a se tornar um culto independente, aonde necessariamente a quimbanda não precisaria de outros cultos como o candomblé, como a umbanda, para estar atrelado ali, ou seja, um culto independente aonde Exu e Pombogira eram tratados como reis, ou seja, como os donos da casa, né? Essas quimbandas hoje estão tendo a sua ascensão, né? E aí a quimbanda passa a ser um culto e começa a incorporar também aspectos da religião, ou seja, a quimbanda passa a ser uma religião, né? Passa a se tornar uma religião, né? Apesar de haver algumas controvérsias, porque a quimbanda tem alguns médiums, igual por exemplo eu, não considero a quimbanda como sendo ainda uma religião, e sim um culto, né? Tem muitos quimbandeiros que já aceitaram que a quimbanda é uma religião, né? E muitos deles até pregam dessa forma, a quimbanda por ser uma religião. A religião, a Exu e Pombogira. Dessa ancestralidade, Exu e Pombogira, o culto de Quimbanda passa a ser um culto que muitas das vezes faz o que nós chamamos de
frente aos cultos que têm sua ligação com o cristianismo. Ou seja, começa-se também a quimbanda a fazer um culto, começa a se tornar uma religião e um culto de oposição às religiões que ainda têm seus fundamentos e o seu aprisionamento dentro dos conceitos católicos, né? Então daí também começa-se o sincretismo na quimbanda, onde o sincretismo na quimbanda faz com que alguns dos exus, né, maiorais da casa se tornem e tenham aí as suas ligações com os daimons da Goécia, né? Os daimons da Goécia, como Lúcifer, Astarote e Beelzebub. E aí, cada uma dessas quimbandas acaba transformando o maioral, né? Transformando o maioral como sendo parte dessa trindade, ou seja, maioral, que até então não era um Exu em específico. Muitas das vezes o maioral é o próprio Exu da casa, ou seja, o próprio Exu do pai de santo ou da mãe de santo. É o Tata, Amameto, daquela casa de quimbanda. Muitas das vezes esse Exu era o maioral da casa, né? Mas aí eles pegaram esse aspecto de maioral e colocaram ele como sendo uma trindade, ou seja, a trindade maioral. Da mesma forma que existe a trindade no cristianismo e que em muitas umbandas ainda é pregada, Pai, Filho e Espírito Santo, na quimbanda maioral, na sequência da trindade, como Lúcifer, Beelzebub e Astarote, passou a ser, né, muito falado e muito cogitado por muitos quimbandeiros, né? Ou seja, trouxe aspectos do ocultismo, trouxe aspectos da alta magia, trouxe aspectos dessa magia europeia, que também foi trazida por muitos destes que fugiram, né, da Europa por questões de guerra e por aí vai, né? Vieram para cá, trouxeram esse conhecimento para o Brasil e ali ele se mistura. Ali ele se mistura com os conhecimentos da Umbanda, com os conhecimentos do kardecismo, com os conhecimentos das religiões e dos cultos que aqui no Brasil estão. E aí torna a Umbanda o polo positivo, né? Ou o culto de direita, né? Culto de mão direita, e a quimbanda como um culto de mão esquerda, aonde ele faz onde a quimbanda faz a contraposição dos conceitos católicos, dos conceitos cristãos e se torna um culto independente, a maioral, a trindade luciferiana e Exu e Pombogira como sendo as entidades ancestrais destes médiuns. Como esses espíritos, assim como na Umbanda, só recebem o codinome da falange, Exu e Pombogira também têm as suas falanges. Temos a falange das almas, temos a falange das encruzilhadas, temos a falange, né, dos cemitérios, ou calunga, e por aí vai. Então o nome Exu e Pombogira, e muitas das vezes atrelada a um segundo nome, como Maria Padilha, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Exu Giramundo, Tranca-Ruas e por aí vai, que são apenas codinomes. Codinomes, né? Então, nossos queridos Exus e Pombogiras, né? Por trás deste nome sincretizado, ou seja, esse nome ao qual se designa todas essas entidades, por detrás dela tem o que nós chamamos de ancestral. Como assim digo ancestral? Sim, esse espírito que muitas das vezes vem com o nome de Tranca-Rua, Sete Encruzilhada, Dona Sete Encruzilhada, Dona Sete Saia, Seu Giramundo e por aí vai, são apenas codinomes, ou seja, que atribuem e têm um significado meio que cabalístico para esta entidade, né? Ou seja, Tranca-Ruas é um espírito que tranca e fecha os caminhos. Sete Encruzilhada,
um espírito que trabalha nas encruzilhadas, giramundo, um espírito que trabalha girando o mundo e por aí vai. Porém, cada um desses espíritos é um ancestral. Ou seja, a pessoa, quando ela se inicia numa vertente de Quimbanda, ou quando ela se inicia na Quimbanda, ela se inicia, obviamente, e traz consigo esse casal, Exu e Pombogira. Algumas Quimbandas traz mais um Exu, que é como se fosse um terceiro Exu, que é o Exu de Fundos, conhecido também como Exu de Fundos ou Pombogira de Fundos, ou também Exu e Pombogira Escora, né? Representando também a Trindade, né? Como na Quimbanda existe a Trindade maioral, algumas Quimbandas iniciam os seus adeptos com 3 Exus, simbolizando a Trindade maioral também, né? Trazendo consigo 3 ancestrais, com nomes ligados a determinadas falanges, né? Porém, estes espíritos, muitas das vezes são ancestrais desta pessoa, ancestrais consanguíneos ou ancestrais espirituais, né? Então, Diego, pode ser que eu esteja trabalhando com um Exu, com uma pombogira, e esse Exu e essa pombogira seja algum parente meu sanguíneo? Sim, existe a possibilidade. Porque como a ancestralidade de Exu e pombogira é diretamente ligada ao médium, provavelmente há alguma questão de família dentro desse contexto. E muitas das vezes família não somente espiritual, como também família consanguínea, onde muitas das vezes o Exu e a pombogira pode ser um espírito de um familiar, como um avô, uma avó, um tio, uma tia, mãe e por aí vai. Então, essa ancestralidade é algo muito particular de médium para médium, isso dentro da Quimbanda. E por que eu estou fazendo toda essa analogia? Por que eu estou explicando tudo isso? Por quê? Redes sociais hoje separaram ancestralidade de religião. Ou seja, a Quimbanda, que deveria de ser um culto a Exu e Pombogira, por muitos que inclusive não fazem parte do culto, né? Não fazem parte do culto, estão trazendo entendimentos de outros cultos que nada tem a ver com a Quimbanda, fazendo com que a Quimbanda, que seria até então, historicamente e estruturalmente também constituído como um culto a Exu e Pombogira, ou seja, um culto que pega essas entidades que eram até então escravizadas pela Umbanda por outros cultos e que até hoje ainda tem esse viés escravizador, né? Pega essas entidades, separa elas, dá a essas entidades, juntamente com os próprios Exus, né, e Pombogiras, um culto independente, ou seja, um culto somente a eles, né, aonde ali o Quimbanda não só tem os aspectos de um feiticeiro, ou seja, de um feiticeiro, aquele que pratica a arte da magia, aquele que pratica a arte da feitiçaria, aquele que pratica a arte, né, as artes místicas e ocultas, como também a questão da ancestralidade. Mas aí, os movimentos que hoje estão na internet tentam costurar isso. Como assim costurar isso? Sim, tirando a ancestralidade de Exu e Pombogira, fazendo com que essas entidades, ou estes que dizem que Exu e Pombogira dentro da Quimbanda não são pertinentes, quando que a Quimbanda hoje brasileira, isso eu falo em solo brasileiro,
é o culto destinado a estes senhores, estes reis e estas rainhas. E aí tem pessoas de fora, né, que não são do culto de Quimbanda, querendo dizer que as pessoas que se iniciam para a Quimbanda não se iniciam para Exu e Pombogira, e sim se iniciam para uma religião, ou seja, trazendo o mesmo viés escravizador, o mesmo entendimento escravizador, como se os sacerdotes de Quimbanda, os zeladores de Quimbanda, tivessem o mesmo aspecto de um padre, por exemplo, de uma igreja, de um zelador de Umbanda, onde eles têm um viés religioso e não um viés ligado às tradições ancestrais, né? E não só as tradições ancestrais, como a tradição da feitiçaria, da bruxaria e por aí vai. Então, o Quimbanda em solo brasileiro, sim, ele traz muito dos atributos que até então eram colocados para os antigos quimbandas que vieram para o Brasil das tradições banto. Mas como o quimbanda no Brasil, ele se tornou também trazendo essa ancestralidade europeia, trazendo essa ancestralidade não só africana, como também a ancestralidade europeia. Por quê? Porque cada médium tem uma ancestralidade. Como nós estamos num país cuja essa ancestralidade ela é multicultural por conta da historicidade do Brasil, ou seja, por conta da historicidade do Brasil, ou seja, não é só atribuída aos ancestrais banto, aos ancestrais negros que vieram para cá para o Brasil escravizados, como também tem essa historicidade ligada às tradições europeias, das pessoas que fugiram de guerras, que fugiram de situações em que suas terras natais estavam em guerra, chegam para cá para o Brasil, geram filhos, netos e bisnetos, né? Ou seja, da mesma forma que foi com os negros, da mesma forma que foi com os indígenas, também acontece o mesmo processo com os europeus que para cá para o Brasil estavam. E tanto eles quanto outros povos europeus vieram para cá para o Brasil e trouxeram seu conhecimento da magia. Trouxeram seu conhecimento da magia. Por isso, muitos dos atributos da Quimbanda acabam trazendo um pouco desse viés, como por exemplo, as magias europeias, hoje consideradas um conglomerado de magias conhecidas hoje como magia luciferiana, né? Que justamente o magista que trabalha nessa linha, ou na alta magia luciferiana, ou na alta magia, aprende esses mesmos conceitos que eram trabalhados de formas separadas, né? Ou seja, cada prática, cada magia, como por exemplo a bruxaria, a goétia e outros tantos sistemas magísticos que eram trabalhados por muitos antigos magistas europeus e que trouxeram esse conhecimento para cá, para o Brasil, eles acabaram se misturando, se mesclando com os cultos afro-brasileiros aqui no Brasil, né? E aí é que tá. A Quimbanda, por ter esse caráter, muitas das vezes, de trazer esse negócio de oposição aos cultos cristãos que impediam e muitas das vezes condenaram estas não somente entidades, como também os deuses antigos que eram cultuados em outras tradições, né? Foram colocados como demônios, ou seja, foram demonizados, adentram ao culto de Quimbanda, né? Adentram ao culto de Quimbanda e ali são mencionados, são apenas mencionados. E muitas dessas quimbandas, igual por exemplo hoje a quimbanda luciferiana, traz consigo a prática da alta magia. Então é uma prática da alta magia
muitas das vezes atrelada ao próprio culto de Quimbanda. Ou seja, a Quimbanda brasileira, ela se torna, de fato, não somente uma religião, mas uma prática ligada à magia, à feitiçaria e à bruxaria brasileira. Ou seja, a adaptação de todos esses cultos, de todas essas práticas, sendo adaptadas, remodeladas à realidade e à situação brasileira. Então quer dizer, Diego, que eles estão querendo tirar a ancestralidade de Exu e Pombogira, ou seja, dizendo que a Quimbanda não é o culto a Exu e Pombogira e que sim, o Quimbanda não tem ancestralidade. É o que as pessoas hoje em dia estão tentando colocar na cabeça de muitos, né, inclusive leigos, falar que Exu e Pombogira não tem o culto deles, ou seja, a Quimbanda não é o culto deles, e sim mais uma religião, né? Mais uma religião criada em solo brasileiro, né? E que tenta colocar o nome de Exu e Pombogira como eles sendo apenas entidades que estão sendo usadas dentro do próprio culto. E aí, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu, iniciado numa tradição de Quimbanda, inclusive numa tradição de Quimbanda luciferiana, né? Pegando a historicidade dos cultos brasileiros, Exu e Pombogira são nossos ancestrais, né? Exu e Pombogira são os nossos ancestrais. Não divinizados, mas são entidades. Então ali, Exu e Pombogira faz parte da ancestralidade do médium, ou seja, faz parte da ancestralidade do sacerdote, ou do feiticeiro, do tata, da mameto, ou seja, de quem trabalha essa arte que é a Quimbanda, né? Porque antes de mais nada, temos que entender que o Quimbanda lá atrás, o curador, o feiticeiro, né? Ele continua. Porém, em solo brasileiro, a Quimbanda não vira somente uma prática, mas também acaba se tornando um culto, onde você tem práticas iniciáticas, iniciatórias, aonde para ser considerado hoje em dia o Quimbanda ou um Quimbanda, você precisa passar por uma iniciação numa tradição de alguma família. Ou seja, o culto de Quimbanda continua sendo um culto familiar, aonde as famílias, né, as tradições de Quimbanda se tornaram famílias, e essas famílias, cada membro que começa e que se inicia nessas tradições passa a ser um filho da tradição, ou seja, um ancestral daquela tradição. Na África, a ancestralidade é passada de pai para filho, né? Ou seja, o pai ensina o filho e aí ele passa a ser o sacerdote daquela tribo, né? E por aí assim vai sucessivamente. Em solo brasileiro, a coisa não funciona bem dessa mesma forma. Até acontece isso, muitas das vezes o sacerdote falece, tem ali o herdeiro dá continuidade ao culto e ele perpetua dentro da família, né? Mas hoje, como são raros esses casos, né? Muitos são as pessoas que começam, têm uma vivência no terreiro, têm uma vivência nessas práticas, mas os familiares, como muitas das vezes acabam sendo influenciados a abandonar os seus cultos ancestrais e a ir para outras religiões de cunho cristão, né? Eles acabam abandonando e aí a prática acaba morrendo, né? Ou seja, aquela tradição que deveria de ser perpetuada dentro da família, quando se quebra o elo, ou seja, quando uma pessoa abandona o culto e vai para outras tradições de outras religiões, né? Ele abandona o culto e aí aquelas entidades param de ser cultuadas, né? E aí acaba-se a tradição, pelo menos da família.
E aí hoje as tradições de Quimbanda acabam aceitando, muitas das vezes, adeptos que muitas das vezes não têm laço consanguíneo com aquela família de Quimbanda. Ou seja, entre si, os membros daquela família de Quimbanda, os membros daquela tradição de Quimbanda, eles entram como família, mas uma família espiritual, uma família de prática em comum. E aí essa prática, após um processo iniciatório, né, é passado para esses adeptos que adentram o culto, né, e esses vão tendo seus iniciados também e perpetuando a sua prática dentro da Quimbanda. É assim que funciona o culto no Brasil, né? E aí muito se fala, então Diego, Exu e Pombogira, ele é o ancestral consanguíneo ou não? Pode-se ser, né? Isso deve ser muitas das vezes analisado. Pode-se ser que aquele espírito, Exu e Pombogira, ao qual se afiniza ao médium e trabalha com o médium nessa questão espiritualizada, ou seja, dentro do contexto de Quimbanda, ele pode ser um afim, como ele também pode ser um ancestral, né? Então são muitas as questões que devem ser analisadas. Como nós temos essa questão de que muitos dos cultos de Quimbanda, ou muitas das famílias de Quimbanda, têm adeptos que não são consanguíneos, ou seja, são adeptos que acabam adentrando a família de Quimbanda, passando pelo processo iniciatório, sem ter de fato um laço consanguíneo com aquela família, a família acaba aceitando ele, tendo laços espirituais e não consanguíneos. E aí a mesma coisa acontece com o Exu e Pombogira. Então, pode-se ser que Exu e Pombogira tenha esse lastro ancestral com o médium, sendo de fato entidades que vêm com o nome de suas falanges respectivas e ali ele seja, por detrás daquele nome Exu e Pombogira, por detrás daquele nome Marabu, Tranca-Rua, Maria Padilha ou por aí vai, ele seja um familiar, um avô, um tataravô, alguém que tem ali o seu lastro ancestral junto àquele médium, de alguma forma, seja de forma espiritual ou consanguíneo. Então existem essas situações, né? E aí hoje tem essa dúvida. E a Quimbanda acaba sendo, assim como a Umbanda e outros cultos ancestrais, não sendo de fato um culto 100% ancestral. Até porque a Quimbanda, de fato, ele é um culto aonde você inicia e torna pessoas feiticeiros. Ou seja, a prática de Quimbanda é a prática da feitiçaria, da bruxaria e ao mesmo tempo um culto a Exu e Pombogira, aonde ali se cultua a ancestralidade através dessas entidades, né? Então, Diego, o que os caras estão falando é verdade? O que esses caras estão falando é mentira? Como que funciona isso? Ninguém sabe ao certo, né? O que se sabe ao certo é que essas questões estão vindo à tona, estão sendo debatidas, estão sendo, né? Muitos quimbandeiros já estão aderindo à ideia de dizer que não, que a quimbanda não inicia para ancestrais e sim inicia para, né? Se inicia essas pessoas para uma religião e não para uma ancestralidade, né? E há pessoas que defendam a ideia de que realmente Exu e Pombogira são ancestrais dessa pessoa. Ancestrais que muitas das vezes estão junto e atrelado a esses nomes, esses codinomes como Exu e Pombogira, e esses codinomes por dentro, por fora, é um nome como se fosse um nome de apresentação, mas essas entidades têm um nome de batismo. E esse nome de batismo, em muitos casos e em muitas tradições de Quimbanda, esse nome é revelado para a pessoa após muitos anos
de prática de desenvolvimento dentro desta tradição de Quimbanda. Beleza? Então não temos uma verdade, para falar a verdade, dentro da Quimbanda ou dentro das religiões afro-brasileiras. No Brasil não temos uma verdade absoluta, né? Não temos uma verdade absoluta sobre nada. Temos uma verdade, temos um lastro ancestral e espiritual que nos está dentro dos cultos, né? Ou seja, eu, por exemplo, sou iniciado numa tradição de Quimbanda luciferiana para o Exu Zé Pilintra e Maria Padilha das Almas, né? Esses são os guias aos quais eu sou iniciado dentro dessa tradição, dentro dessa família. Exu Zé Pilintra e Maria Padilha. Pode ser que eles se afinizaram a mim, e nessa afinização eles assumiram uma missão espiritual dentro dessa tradição de Quimbanda, e pode ser que eles futuramente se apresentem como familiares consanguíneos e espirituais. Então, não existe ao certo uma verdade absoluta. O que existe muitas das vezes é Quimbandas que têm um pouco mais ligação e pegam mais essa questão ancestral mais a sério, levam mais a sério isso e acabam falando que iniciam as pessoas não para uma tradição de Quimbanda, mas sim para o ancestral, né? E aí ficamos com essa incógnita, né? Com esse ponto de interrogação. A Quimbanda de fato cultua ancestrais ou a Quimbanda de fato não cultua ancestrais e Exu e Pombogira nada mais são do que espíritos, né, afins do médium. E aí fica este impasse entre alguns quimbandeiros e entre outros que não aceitam essa visão e que entendem, que subentendem a Quimbanda como uma religião, né? E que não tem esse lastro ancestral consanguíneo de forma direta, né? Então é isso. Fica aí você com esta interrogação. Será mesmo que o seu Exu e a sua Pombogira é o seu ancestral consanguíneo? Ou Exu e Pombogira de fato são apenas espíritos que se tornam afins de você e através de uma iniciação para uma religião e não para uma ancestralidade, caminham com você dentro dessa questão religiosa? E aí fica essa pergunta para você se responder, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E sim, esse é um conteúdo aí mais reflexivo, né? Mais reflexivo, e acho que é algo um pouco mais pessoal de cada pessoa, né? De cada pessoa. Um abraço a todos, sucesso. Avisos. Dia 24 agora, domingo, nós temos aí o ritual de Mamon. Sim, eu que também trabalho como alta magia luciferiana. Então nós temos o ritual de riqueza e prosperidade com Mamon agora no dia 24. Então temos algumas vagas em aberto, no caso, 6 vagas em específico, né? Então se você quer participar deste ritual, entre em contato com a gente. As informações vão estar aí para você que quer entrar em contato comigo, né? Para participar do ritual agora, no domingo, nós temos aí apenas 6 vagas. Ou seja, temos apenas 6 vagas. Eu não costumo fazer rituais coletivos. E quando eu faço, eu abro o ritual para apenas um pequeno grupo de pessoas, que seria, no caso, 6 pessoas. Beleza? Outra situação. Diego, eu queria saber mais sobre Quimbanda, queria entender mais sobre Quimbanda, como que eu faço? Bom, nossa casa está começando, né, as giras, inclusive tivemos aqui uma gira no domingo passado, né, dia 17 agora nós inauguramos a nossa casa, então nós temos aí, né, as giras de desenvolvimento
tanto para filhos da casa quanto também para convidados que desejam, né, fazer consultas, fazer, né, presença e conhecer o nosso trabalho na nossa tradição de Quimbanda. Como é um trabalho fechado, ou seja, para filhos e alguns convidados, quem tiver interesse, entre em contato com a gente no WhatsApp, né, que vai estar aí abaixo do vídeo, né, para você que tem interesse em conhecer a nossa tradição de Quimbanda e para você que tem o interesse, né, em se desenvolver, buscar uma casa de Quimbanda, para você se desenvolver numa tradição de quimbanda séria. Lembrando que por enquanto nós não temos um calendário de iniciações. Nós não temos um calendário de iniciações. Em breve nós teremos aí a abertura das agendas, né, para o pessoal que deseja fazer a sua iniciação na quimbanda. Lembrando também que também fazemos rituais na alta magia, né? Fazemos rituais diversos e também iniciatórios para a alta magia, né? Onde o ritual de iniciação dentro da alta magia é a pactuação, né? É a pactuação que também, da mesma forma que as iniciações na quimbanda e que os rituais de pactuação para a alta magia, né? Para a trindade luciferiana, que são dois trabalhos separados, ou seja, pactuação na alta magia é para a alta magia, que não tem nada a ver com a quimbanda, que é uma iniciação separada para Exu e Pombogira, né? Então são duas iniciações, são dois trabalhos totalmente separados. Mas, como a gente ainda não tem uma agenda pré-definida e você quem tem interesse conhecer a quimbanda, se iniciar na quimbanda, se desenvolver na quimbanda, ou mesmo na alta magia, ou participar e aprender a praticar alta magia, é só você entrar em contato com a gente. Assim que a gente tiver, né, datas, né? Agora as giras vão acontecer pelo menos uma vez ao mês. A gente vai ter os nossos encontros aí, né? A gente já tem uma galerinha aqui que está desenvolvendo com a gente, né? Já tem uma galerinha que está desenvolvendo com a gente, uma galerinha bacana, gente fina, né? E por isso a gente não quer trazer qualquer pessoa. Por que, Diego, você não quer trazer qualquer pessoa? Como eu disse, o culto de Quimbanda é um culto para quem quer trabalhar não somente a sua ancestralidade, mas quer se tornar um feiticeiro, um bruxo. Então, trabalhar com Quimbanda não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Mas se a pessoa tem interesse em conhecer o culto, entender como que funciona a dinâmica da Quimbanda, é só entrar em contato com a gente. A gente vai passar aí para vocês aí quando será o nosso próximo toque, né? E enviar para as pessoas aí os convidados, os convites para que a pessoa possa fazer presença aí nas nossas giras, né, internas. A gente cobra apenas um valorzinho simbólico, né? Cobramos apenas um valorzinho simbólico, né? E muitas das vezes nem cobramos o valor. A pessoa traz aí, né, materiais como vela, bebidas, cigarros e passa aí para uma conversa, uma pré-conversa, na verdade não é nenhuma consulta, mas é uma pré-conversa com o Exu e Pombogira, né? E aí posteriormente engajar aí uma consulta futura, mas até então a ideia da gira não é uma forma de catar filho de santo ou cliente, mas sim é para a pessoa que tem o interesse em conhecer uma casa de quimbanda e que tem o interesse, né, em entender um pouco da dinâmica da quimbanda, né? Então não é uma gira para consultas ou para angariar filhos de santo, mas sim, se a pessoa tem o interesse, quer conhecer a casa, vem aí, faz presença aí na casa nos dias que a gente tiver estabelecidos aí com o toque, né? Com os toques aí. E aí faz presença aí na casa, né? Se gostar, quiser fazer parte, né? A gente faz uma consulta oracular, né? A gente faz uma consulta oracular para verificar quem são as entidades da pessoa e desenvolver a pessoa nestas entidades, né? Não somente o desenvolvimento mediúnico, como também passar e transformar a pessoa num feiticeiro, num bruxo, em algum quimbanda, de fato, né? Então é isso, pessoal.
Todas as informações vão estar aí abaixo do vídeo, né? Então, tanto para quem tem interesse nos rituais de alta magia, nas iniciações, nas pactuações de alta magia, como também nas iniciações de Quimbanda, né, nos trabalhos de Quimbanda e consultas oraculares, só entrar em contato aqui na descrição do vídeo, vai ter algumas informações referentes a isso. Mas como eu digo, como a gente não tem uma agenda definida para iniciações e também não temos uma agenda definida para os rituais de pactuação, né? Então entre em contato com a gente que a gente verifica essa situação com você, né? Eu só estou precisando resolver algumas situações com o meu sacerdote de Quimbanda, né? Resolver essas situações aí para estar liberando essas agendas. Assim que eu tiver essas autorizações do meu sacerdote, né, do meu mestre de Quimbanda, a gente abre as agendas e começa a fazer, né, os trabalhos e começa a fazer os rituais de pactuação na alta magia luciferiana e as iniciações na Quimbanda. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais o ritual de Mamon, né? Vai estar aí no domingo, né? Vai estar aqui no domingo, né? Então, quem quiser fazer parte, pode fazer trabalho tanto presencial aqui na nossa casa aqui em São Paulo, ou à distância também nós fazemos da mesma forma, beleza? Todo ritual é ao vivo, né? Todo ritual é ao vivo, tudo é passado ao vivo, porém somente para as pessoas que estão participando do ritual, né? Valor deste ritual de alta magia com Mamon, que é o ritual de riqueza e prosperidade na alta magia com Mamon, está no valor simbólico de R$ 307. Sim, R$ 307. É um ritual completo ligado à riqueza e à prosperidade, ou seja, um ritual específico para as questões financeiras, negócios, trabalho e emprego. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Sucesso. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Fui!